Olá amigos, muito bom estar aqui por mais essa oportunidade. Nosso agradecimento a Jesus, que Ele estabeleça sempre suas bênçãos sobre todos nós que laboramos em nome do Cristo através da mediunidade. No dia de hoje vamos ler uma psicografia que nos saiu na última sessão de caridade de 2011, a qual um amigo espiritual veio contar um pouco da sua história, demonstrando a união fraternal e amorosa acima das religiões e das religiosidades terrenas, em nome de uma união maior, fraternal, em prol do nosso bem-estar, da coletividade encarnada e desencarnada nesse planetinho azul. Era a última sessão de 2011, nos momentos que antecediam a sessão de caridade no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Apresenta-se-nos um preto velho, estatura mediana, negro, bem vestido, terno e gravata, reluzente e cabeça raspada, barba branca baixa, bem aparada, aparentando uns 60 anos, semblante suave e simpático. Chega perto da sensibilidade do médium e está com uma Bíblia na mão. Diz chamar-se Pai Ambrósio, um obreiro do Senhor. Na noite da sessão estará recepcionando um pequeno grupo de obreiros socorristas de uma conhecida igreja evangélica, a qual ele também é colaborador. Detalha que rotineiramente traz espíritos socorridos na sessão de expurgo desta igreja e que precisam dos elementos de rito da Umbanda para serem despertados, como a defumação, o canto, os toques e os ritmos para os orixás. Informa que nessa última sessão, ao qual ele participará com esses amigos, no sentido que eles conheçam que há uma gira de Umbanda. Diz que já frequenta de algum tempo a nossa egrégora, os nossos encontros rituais, nessa tarefa conjunta com esses espíritos, obreiros, socorristas de um templo evangélico. Vamos à história então de Pai Ambrósio, através do pensamento dele, pela psicografia. Eu me chamo Pai Ambrósio, sou no astral um preto velho por simpatia a esta forma espirítica e obreiro socorrista desencarnado da igreja tal. Não vamos citar o nome da igreja por uma questão de preservar a denominação, a privacidade, não exaltar nenhum antagonismo aqui entre nós, né? Tão comum, às vezes, infelizmente, entre evangélicos umbandistas, evangélicos espíritas, entre espíritas umbandistas espíritas, ainda nessas expressões particularizadas, né, das nossas religiosidades e crenças, né? Hoje estou acompanhando um grupo de evangélicos que estarão visitando o vosso centro de Umbanda pela primeira vez. Esse intercâmbio ecumênico é comum do lado de cá. Infelizmente, ao contrário daí. Vou contar um pouco da minha história na carne, em minha última encarnação, para que os leitores possam compreender um pouco como cheguei até aqui e como Deus é bom para com todos nós. Durante décadas, frequentei o mesmo centro espírita na Crosta, localizado na região central de uma grande capital brasileira. Todos os dias que ia para o labor espiritista, deixava meu carro numa garagem próxima e andava algumas quadras até a sede do centro, passando por uma vistosa praça. Sempre que atravessava os bancos da praça com seu lindo chafariz central, lá estava um pastor evangélico aos berros, citando o Velho Testamento, doutrinando aos ventos, pois geralmente estava só, vez que um ou outro mendigo ou andarilho escutavam-no. Toda semana, infalivelmente, fazia chuva ou sol, lá estava o pastor lendo a Bíblia e fazendo sua preleção. O que para a minha racionalidade espírita da época era pura fascinação. Passaram-se os anos, eu me tornei dirigente do grupo, palestrante, eminente orador, coordenador da escola de médiuns, diretor espiritual e, finalmente, presidente e membro de uma federação.
Assim como galguei degraus na hierarquia do centro, minha atividade profissional como juiz federal também deslanchou e cheguei ao máximo da carreira. E lá estava ele, firme como uma rocha estática intocável, o velho e conhecido pastor evangélico, raramente com um terno diferente. A sua Bíblia já gasta e amarelada, ele estático naquela atividade e eu bem-sucedido profissionalmente no topo de uma tarefa espiritual. Olhava-o e tinha pena da criatura, ensimesmada nas leis mosaicas e impenetrável nas luzes libertadoras de Jesus, como a boa nova do Espiritismo trazia. Por vezes cheguei a abordá-lo, dizer da sua perda de tempo recomendando para ele comparecer ao centro ao qual dirigia. Mas ele se me olhava com os olhos de quem via algo que eu não via. Dizia que me perdoava pelo erro de julgamento e continuava suas preleções aos poucos transeuntes que paravam para escutá-lo. Envelhecemos juntos, literalmente lado a lado, nos encontrando toda semana. Chamava minha atenção a sua pontualidade, fé e a regularidade ao comparecimento da praça. Muitas vezes até citei-o como exemplo de persistência nas reuniões do Conselho da Federação. Enfim, minha derradeira hora chegou e desencarnei como presidente do Centro Espírita renomado, eminente orador e desembargador aposentado. Qual não foi a minha surpresa ao constatar que não fui para nenhuma colônia e muito menos visualizei qualquer mentor espiritual. Não tendo ocupação no além-túmulo, fiquei perambulando no centro espírita, continuando a mandar nos médios que, pasmem, obedeciam às minhas ordens mentais. Não sei quanto tempo se passou, mas era como se eu ainda estivesse vivo trabalhando no centro, ao qual tinha me dedicado por tantos e tantos anos. Certa noite, quando menos esperava, fui atraído por uma força incontrolável e me vi fixado no corpo de um médium como se estivesse dentro dele e pude falar normalmente com os vivos da mesa. Disse-lhes que eu continuava presidente, que não os abandonaram e tinha algumas orientações a dar, pois estava contrariado com as recentes mudanças, que as coisas tinham que voltar como eram antes. Pasmado, escutei o doutrinador me esclarecer que já tinha se passado 10 anos do meu desencarne, que estava na hora da minha libertação da terra, que eu não poderia mais ficar ali junto com os médiuns. Agradeci e disse que estava à disposição para ir para uma colônia espiritual do astral superior, que deveria ser o meu lugar de direito por inquestionável trabalho realizado. Ao terminar de falar, senti uma força de sucção, como se algo me puxasse pela nuca, desacoplando para trás do sensitivo que ora recepcionava os meus pensamentos. Repentinamente desvaneceu-se todas as formas da construção do centro em que eu estava e vi-me numa estrada escura e completamente solitário. Andei e nunca encontrava ninguém. Tanto caminhei que as solas do meu sapato ficaram gastas e comecei a andar a pé. Sentindo muita fome, sede e cansaço, um dia sento no chão e começo a orar ao alto. Pai Santíssimo, por que me abandonaste? Eu que sempre me dediquei ao centro, ampliei-o, expandi os trabalhos, aumentei o número de frequentadores, sistematizei a escola de médios, estruturei o departamento social, aumentei o quadro de associados, ampliei a livraria, a arrecadação. Por que, meu Pai? Porque eu que tanto fiz pela nossa doutrina. Batia com as mãos num choro de raiva e autocomiseração, sentindo pena de mim mesmo. Aos poucos, nessa catarse de autocomiseração e pena de mim mesmo, mas com o coração sensibilizado por tudo que eu estava passando e pela incompreensão e o anseio de uma resposta verdadeira, eis que aos poucos foi surgindo uma luzinha ao longe. Parecia um vagalume se aproximando. A luz paulatinamente foi crescendo e pude ver um homem com uma vela e um candelabro nas mãos e uma Bíblia embaixo do braço se aproximando cada vez mais perto,
mais perto, se aproximando. O quê? Não acredito! Você, o pastor evangélico, o que faz aqui? Cadê os socorristas do centro, os caravaneiros de Maria Nazaré, os confrades, amigos, mentores, onde estão? Meu querido irmão, Jesus a todos nos conforta e a ninguém se faz ausente, diz o pastor. Posso ajudá-lo? Venha comigo. Nunca! Você é um inepto sem estudo e formação teológica que nada realizou em toda uma encarnação. Como pode agora querer me socorrer eu, um jurista irrefutável, levado tribuno e renomado presidente de centro espírita? Meu caro, olha a sua situação. Você nem consegue ficar em pé. Seus cabelos estão longos e desgrenhados, suas unhas enormes, suas roupas em farrapos, seu semblante chupado, qual cadáver andando na noite. Estás fraco, com fome e sede, mas não verga teu orgulho. Precisa de ajuda e cá estou eu ao teu lado, o primeiro desencarnado que comparece em teu auxílio. Ou já viu algum outro? É verdade. Tenho que admitir que nunca enxerguei para minha decepção. O que houve? Por que do meu abandono? O que eu fiz de errado? Onde está o amor fraternal e consolador tão apregoado nas hostes espiritistas? Querido irmão, o amor de Jesus está aqui igualmente em todos os lugares e doutrinas em que vamos na Terra. Sempre ficando ao lado de cada um de nós, o Divino Mestre não nos falta nunca. Você não sente-o, pois desgarrou-se do seu rebanho. Tranquiliza-te, eis que nunca esteve perdido. Mas o que houve? Ao menos tu, mesmo nada tendo realizado, me diga! Amado irmão, temos que reconhecer que fizeste consideravelmente em favor da doutrina e da causa que abraçaste. Todavia, se muito fez, muito mais recebeu em vida. Deixaste contaminar-se pelo vício do reconhecimento e com o sucesso e brilho intelectual de renomado dirigente espírita. Mas tudo o que fiz de nada valeu? Claro que foram anos de grande valia para a coletividade, mas de muito maior valia foram para o gozo do teu ego. Recebeste na carne todos os bônus pelo teu trabalho e voltaste para cá devedor, pois por muitas e muitas vezes não fizeste por altruísmo e caridade, mas unicamente pelo anseio dos elogios e consagração do teu sacerdócio frente aos teus pares. Quem é tu para me julgar, um inepto que nada fez? Meu caro, se eu te julgo, é para que despertes da chama da vaidade. Com a mesma medida que medimos, somos medidos. Meço-o para socorrê-lo, e tu, que por anos e anos a fio me julgou por simples escárnio e senso de superioridade. Quantas vezes fui motivo até de piada tua entre teus pares nos corredores do centro? Na verdade, está em débito com a lei divina, meu irmão. Sê humilde e deixa-me interceder a teu favor, levando-o daqui para um lugar melhor. Neste momento, a Bíblia do pastor começa a ficar luminosa, como se fosse ouro fosforescente, e vi-o pregando em praça pública com centenas de espíritos desencarnados em volta escutando-o. Ao mesmo tempo, falanges de socorristas dos centros espíritas e de umbanda próximos atendiam-nos. Padres, enfermeiros, caboclos, pretos velhos, exus, unidos auxiliando os sofredores perdidos, colocavam-nos em macas e os levavam para os diversos hospitais do astral. Enfim, compreendi tudo. Ó Deus, como estive errado em toda uma existência. Sim, é verdade. Diante de tu que... Pai Ambrósio falando, continua agora falando para o pastor. Sim, é verdade. Diante do que tu fizeste no silêncio de uma vida, eu nada realizei quando me comparo a ti. Tu que foste alvo do meu barulhento escárnio,
trabalhou em silêncio com afinco e humildade. Eu sempre usei minha intelecção para as glórias efêmeras do reconhecimento subrepetício dos meus confrades. Recebi em vida e devo ainda muito mais no além. Tu nada recebeu na terra, acumulando para que voltasse para a vida real do Espírito de forma credora. Pode me emprestar alguns vinténs no livro da contabilidade sideral? Aceito a tua ajuda e peço o teu perdão. Nada tenho a perdoar, querido e amado irmão, diz o pastor, pois em nada me ofendeste. Aquele que não se ofende não tenho que perdoar. Vamos, dá-me as mãos e partamos logo daqui. Com choro sincero, não só estendi a mão, como abracei ardentemente aquele pastor evangélico, como nunca me lembro ter abraçado alguém. Naquele momento, arrebatia-me o coração imenso amor por todas as formas de crenças e doutrinas da terra e compreendia que as diferenças ficam pelos nossos sensos estreitos de julgamento. Acordei numa espécie de internato evangelista no astral. Disseram-me que já tinha desencarnado fazia 20 anos. Passara 10 anos no centro espírita no meio de encarnados, até que fui removido numa sessão de desobsessão. Não tendo merecimento para ser socorrido, tive que ficar mais 10 anos andando a só numa estrada escura, que em verdade era uma concha astral, mental, refletindo meu estado egoísta e solitário de consciência. Eis que eu mesmo me bastei por anos e anos na terra, sempre mandando nos outros, e tive que ficar sozinho uma década para vencer o meu orgulho de Hércules e permitir-me ser ajudado. Afinal, para minha história não se alongar demais, hoje sou um obreiro socorrista numa igreja evangélica e conduzo para a Umbanda os espíritos afins com a egrégora dos orixás, caboclos, preto velhos e exus. Eu ainda tenho muito que aprender a obedecer e a colocar a mão na massa. Vou também, seguidamente, junto com os pastores encarnados, fazer pregações nas praças públicas e ajudo socorrendo os sofredores desencarnados que se amontoam em volta destas preleções. É eletivo ao trabalho de pregação nas praças pelo fato de todos os pensamentos profanos e mundanos que ali se entrecruzam. São bares, são boates, são andarilhos e tudo mais que envolve os baixos pensamentos humanos que se aglomeram nos centros urbanos. Eis que quando vemos um pastor, muitas vezes com uma Bíblia solitário numa praça, que os vossos olhos de carne não nublem o seu discernimento e lhes deem um senso falso de superioridade, porque ali, naquele plano oculto, onde os seus olhos carnais não podem ver, muitos espíritos e obreiros do lado de cá estão trabalhando em nome de Jesus e socorrendo uma grande fraternidade universal. Hoje, compareci para contar um pouco da minha história, participar de mais uma gira de Umbanda que ocorrerá daqui a pouco e contribuir com nossos amigos espirituais que nos direcionam os caminhos de ascensão e nos facultam as tarefas que desempenhamos no astral para o nosso próprio reequilíbrio. Testemunhamos um pouco da verdade do lado de cá. Estamos todos unidos em nome de Jesus, num congregamento espiritualista ecumênico, amoroso, universalista, que se une na essência do amor e se desvincula das formas transitórias terrenas, sectárias, e que tanto separam os homens do Cristo interno. Sou o Pai Ambrósio, por simpatia um nego velho, simples obreiro socorrista em nome de nosso Senhor Jesus, não importa onde nem com quem. Muito obrigado e muita paz a todos os irmãozinhos espiritualistas da Terra. Assim terminamos a nossa psicografia de Pai Ambrósio e nos vem um pensamento em mente
ao término desse momento que nós estávamos escrevendo, por mera curiosidade, para fazer assim o entendimento final. Quem afinal era o pastor e quem afinal era o dirigente espírita, no sentido de que os ligava, qual era a relação kármica entre eles que fez com que eles se encontrassem por uma encarnação, um espírito pregando na praça pública, o outro sempre passando pela praça, indo para o centro espírita, e se cruzavam nesse ir e vir, né, durante praticamente toda uma vida. E o que os ligava? Quando eu assim pensei, expressando essa felicidade, ato contínuo, sinto o pensamento de Pai Ambrósio, junto com os demais amigos espirituais que nos assistem nesses labores de psicografia, e ele, Pai Ambrósio, se expressou de uma forma que demonstrou a independência que ele se encontra no astral, que ele conquistou, em relação às formas transitórias que são animadas por uma encarnação. O pensamento dele veio como se aquelas vivências anteriores e aquela ligação dele com o pastor foram personagens de um teatro. E que, no plano espiritual, o entendimento dele, pela forma que ele se expressou, é de completa união e de desvinculação dessas expressões transitórias que são esses personagens que a gente vivencia numa encarnação. Ou seja, um espírito que consegue sublimar o seu ego e viver a sua individualidade espiritual de forma mais ampla em prol da coletividade, que seria, poderíamos dizer, a conquista da consciência crística, né? Enfim, assim se expressou então Pai Ambrósio quando eu fiquei curioso. O que eu ligava ele, o pastor? Aonde? Quando? Por que desse encontro? Né? Então ele assim se expressou. As sábias leis divinas impõem quitação de até o último centavo das nossas dívidas kármicas. Ao invés de ferrenho juiz, o Pai é pura benevolência incondicional e contempla na engenharia do cosmos mecanismos inexoráveis à condução da redenção pelo amor para o alcance dos planos angélicos que todos nós estamos destinados. O pastor que passou uma encarnação pregando na praça pública e socorrendo desencarnados, redimiu-se de sua encarnação como ferrenho sacerdote inquisidor, que mandou centenas de benzedeiras, curadores, quiromantes, boticários e cigano para as fogueiras. Atuava instalando pequenos, ágeis e móveis tribunais inquisitoriais nas praças medievais das pequenas vilas e cidades da época, especializando-se em julgar os aldeões e nômades pagãos que não haviam se convertido ao catolicismo. Veja que na época da Idade Média você só tinha uma opção religiosa, ser católico. E até 1950 no Brasil nós naturalmente éramos católicos já na certidão, já se declarava na certidão de nascimento, porque nós não tínhamos outra opção religiosa. Então esse atavismo, né, de uma única religião, de uma única verdade, é muito forte ainda no nosso psiquismo coletivo, né? E esses amigos espirituais vêm amainando, desbastando essa nossa intolerância religiosa entre nós mesmos, uns com os outros, né? Então continua Pai Ambrósio, né? Por sua vez, o ex-presidente do Centro Espírita fora seu fiel amigo cardeal e sacerdote-chefe do temido Santo Ofício Espanhol que o acobertava nos assassínios fratricidas em nome do Cordeiro. Ambos, espíritos muito endividados com a contabilidade sideral, nos entrecruzamentos da verdadeira vida do espírito imortal, encontraram-se mais uma vez para resgatarem reciprocamente suas dívidas. No momento, o antigo pastor está encarnado desempenhando importantes tarefas como médium de cura em renomado centro universalista ecumênico em vossa capital federal. E o ex-líder espírita é um dedicado obreiro do lado de cá na causa de Jesus, desempenhando atividades como mais um anônimo preto velho na Umbanda. Vejam que Pai Ambrósio se refere a ele mesmo como sendo uma terceira pessoa, ou seja, se desvinculando daquela personagem de uma encarnação
e se vinculando ao seu eu crístico de uma forma com todo universal, no sentido que não existe forma, não existe diferença que nos deva afastar de uma essência única de amor universal. Nosso muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar essa história com todos, e a pedido de Pai Ambrósio que a gente levasse isso, desse publicidade para essa história, e quiçá oportunamente possamos aproveitar ela, que já está escrita em algum outro livro, que a gente venha a ter a beneplácito do alto e conseguir publicar. Fecharia esse encontro com uma reflexão a todos nós que somos médiuns, nós que porventura estejamos momentaneamente como sacerdote ou dirigentes da seara espiritualista, mediúnica aí, das religiões afro-brasileiras, da nossa Umbanda, de outros cultos e doutrinas, a todos aqueles médios que estão ocupando cargos, funções, né, de dirigente, de coordenação nesse enorme número de centros espíritas que estamos espalhados pelo Brasil, aos dirigentes médios, de coordenadores, dirigentes de grupo, com apometria e tantas outras formas de expressão do mediunismo, fica para a nossa reflexão. O que sobra para nós? Não sabemos o nosso passado, não temos às vezes noção mais profunda do que nós estamos resgatando na presente encarnação. Que vigiemos sempre, tenhamos o senso de humildade, estabelecendo em nós uma igualdade com a essência do amor maior, e que as desigualdades entre nós não nos sirvam para separações, desuniões, sectarismos, e neste exemplo que Pai Ambrósio trouxe, que foi o centro de todo o seu afastamento da lei cósmica de amor, naquela encarnação que se desdobrou em toda a história no além, né? O senso de superioridade que é falso. Todos nós estamos numa mesma horizontalidade. Eis que estamos encarnados, isso nos iguala perante o Pai. E se estamos encarnados, somos espíritos, sem dúvida. Todos nós que estamos animando um corpo físico, muito endividados com a lei maior de amor. E quanto maior o destaque, quanto maior a profundidade da tarefa, quanto maiores compromissos com a mediunidade, com certeza se agrava os nossos débitos no livro da contabilidade divina. Então que tenhamos sempre humildade e não deixemos sensos de superioridades nos levar às divisões, rupturas, descontinuidades em nome deste projeto maior de amor, de união com Cristo, com Jesus na Terra. Que assim seja, nosso saravá fraterno. Muito obrigado.